Graça e paz, meus irmãos, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Palavra Viva pela Rádio Paz do Vale 95.1, bem como também pelo meu canal no YouTube, Miquel Alves, em que vocês podem estar acessando e aproveitando também, se inscrevendo no nosso canal, deixando aí o seu like, os seus comentários, as suas participações, que é sempre uma satisfação ter essa interação de vocês. E estamos aí também dando seguimento à nossa série falando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e hoje nós iremos começar e efetivamente fazer a exposição dessa carta, depois de nós pensarmos ao longo desses dias todos sobre questões introdutórias. E hoje eu quero já começar a expor o texto da carta de Paulo aos Romanos juntamente com vocês, pensando aí sobre Paulo, a biografia de um homem transformado. Então não saiam daí que o nosso programa está realmente imperdível. Agora, pela Rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para nosso ouvinte, irmão Mateus. Mateus, que é ali de Pindamonhangaba, da Igreja Deus e Amor, que sempre tem nos acompanhado desde que o programa, na verdade, começou lá em março. Ele vem acompanhando o nosso programa, sempre manda uma mensagem para nós. Que Deus continue abençoando a sua vida por estar sempre aqui nos acompanhando. Mas eu quero também aproveitar e pedir para você que nos ouve de qualquer parte do Vale do Paraíba, mande a sua mensagem para nós, ou você que me acompanha pelo YouTube, deixe a sua mensagem aí nos comentários. Você pode participar do nosso programa. Então envie a sua mensagem no WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. Mande a sua mensagem, seu pedido de oração, que nós queremos muito saber quem você é, de onde você fala, queremos conhecer um pouco da sua história. Mas sem perder de tempo, vamos ouvir os nossos patrocinadores e nós voltamos já já. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Giliar e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote.
Muito bem, então vamos partir para a exposição da palavra de Deus. Nessa que é de fato a primeira mensagem, oficialmente falando, aqui da nossa exposição. Nós vimos até o presente momento algumas questões introdutórias, mas não fizemos nenhuma aplicação prática para a nossa vida ainda, porque não entramos ou não havíamos entrado ainda no texto, mas a partir de hoje nós iremos começar de fato a entrar nesse texto e a tirar lições e aplicações para a nossa vida como cristãos, como pessoas que querem ser mais parecidas com Jesus. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1 e o verso 1, e nós iremos nos concentrar hoje na primeira palavra desse texto, que também é esse personagem tão importante da história da igreja, da história do Novo Testamento. O texto diz assim: Paulo. Nós precisamos começar a exposição da carta aos Romanos partindo da biografia desse homem, Paulo. Paulo. Saulo era seu nome judaico, que vem da mesma raiz do nome Saul, que significa o implorado, o desejado, o solicitado ou o conseguido por meio de orações. Paulo era o seu nome romano, que significa pequeno ou menor. E conforme, na verdade, o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9, Saulo também era chamado de Paulo. Isso por conta da sua dupla cidadania. Ele como cidadão judeu, como um judeu, e como um cidadão romano, como um romano. E a partir daqui nós já podemos perceber que, na verdade, não houve uma troca de nome de Paulo. E, evidentemente, não foi uma troca de nome por base de uma experiência espiritual. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Aqui não é essa a questão. Na verdade, Saulo e Paulo são seus dois nomes. Só que em dado momento, lá no Novo Testamento, ele passa, ou ele escolhe, ou ele prefere que seja chamado de Paulo. Mas não por base em alguma experiência espiritual de mudança de nome, como nós encontramos no Antigo Testamento. Como o caso de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, ou de Jacó para Israel, e assim por diante. Não foi uma mudança de nome por base de uma experiência espiritual. Não, aqui Saulo e Paulo são seus nomes. Um de origem judaica e outro de origem romana. Ele nasceu aonde? Ele nasceu em Tarso, uma grande cidade onde a cultura grega era difundida. Tarso, na verdade, era uma mini Atenas. Era uma cidade importante que propagava a cultura grega. Isso na Cilícia. Ele nasceu provavelmente no século V a.C. e morreu provavelmente no ano 67 d.C., totalizando aí cerca de 72 anos de idade. E ainda ele era o quê? Da descendência de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, filho de um fariseu. Ele cresceu na cidade de Tarso, em meio àquela comunidade judaica, frequentou a sinagoga,
aprendeu lá o Antigo Testamento, aprendeu lá uma profissão útil, um trabalho útil, que no caso dele foi de tecelão, a tecelagem. Ele aprende a fabricar tendas, que era comum naquele contexto histórico de Israel. E a verdade também é que ele se tornou um grande estudioso da lei do Senhor, um grande estudioso da tradição judaica. Segundo Kivitsky, os meninos de Israel, eles iniciavam seus estudos com 6 anos. E no primeiro estágio, que era o estágio do Bet Sefer, eles decoravam a Torá, ou seja, os primeiros 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Até que então eles davam início ao segundo estágio, em que eles eram chamados de Beit Talmud. E era o momento em que eles já haviam decorado toda a lei de Moisés e passavam então a estudar e a decorar os livros históricos, os livros poéticos de sabedoria e os livros dos profetas. Ou seja, quando eles chegavam aos seus 14 anos de idade, eles já conheciam toda a Bíblia hebraica, os 39 livros da Bíblia hebraica, o Antigo Testamento para nós. E aí o que acontece? Ao atingir essa idade, apenas os mais notáveis eram selecionados pelos rabinos para dar continuidade aos estudos, passando ainda adolescentes a integrar uma espécie de elite intelectual, e aos poucos eram designados para algum rabino a fim de que a seus pés dedicassem a vida ao estudo da Torá. Esses meninos especiais eram chamados de Talmidim, palavra que no Novo Testamento é traduzida por discípulo. E isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele que estudou aos pés de Gamaliel, neto do famoso rabino Hilel. E aí ele se tornou o quê? Ele se tornou um grande fariseu, um fariseu zeloso da lei do Senhor. Ele aprendeu então a tradição judaica, ele aprendeu a cultura grega, ele aprendeu os costumes romanos. Ele se tornou um poliglota, ele se tornou respeitado por todos, ele se tornou um importante membro do sinédrio judaico. Ele se tornou um homem notável entre os seus. Ele se tornou alguém respeitado, conhecido no seu contexto, na sua realidade de vida, na sua realidade de mundo. Só que o zelo de Paulo pela lei mosaica, o seu zelo pela tradição, o seu zelo pelas questões espirituais religiosas, fez dele uma fera selvagem. Fez dele um homem implacável contra todos aqueles que iam de encontro àquilo que ele acreditava, que iam de encontro às suas prioridades, à sua cosmovisão. Então, ele aparece nesse cenário como um homem irrepreensível, ele aparece nesse cenário como um homem selvagem, como um homem zeloso. Ele mesmo se definia como um blasfemo, menor dos apóstolos, porque ele perseguia a igreja do Senhor. Porque ele não apenas perseguia os cristãos, mas ele prendia e os matava. Ele perseguia os apóstolos, ele perseguia os discípulos, ele perseguia os membros da igreja cristã. Ele tornou-se um homem cruel, um homem mau, em nome de uma fé, em nome de um credo, em nome de valores e princípios que ele considerava intocáveis. E aí nós temos, a partir desse momento,
o trabalhar de Deus na conversão desse homem. Porque é esse homem que se tornou essa fera selvagem que Deus quer transformar em seu principal pregador, quer transformar no seu principal apóstolo. É que ele quer usar para alcançar os gentios, que ele quer para alcançar o mundo. Porque essa é a beleza do evangelho. É que o nosso Deus, ele transforma a vida das pessoas. O evangelho vem para trazer transformação, conversão, essa mudança de rota. A pessoa está indo numa direção e ela tem um encontro com Jesus e a sua vida muda completamente de direção. O que ela fazia para o mal, agora ela começa a fazer para o bem. E esse homem cheio de ira, cheio de ódio, perseguindo os cristãos, prendendo os cristãos, matando os cristãos, pega cartas de liberação para matar, para prender, para fazer o que quisesse com homens ou mulheres no seu trajeto de Jerusalém para Damasco. Só que naquele dia ele não esperava, ele não imaginava que ele teria um encontro com Jesus, que ele teria um encontro com o próprio Cristo. Porque na verdade perseguir os cristãos é perseguir a Jesus. Ele naquele dia não imaginava que os seus olhos perderiam a visão diante a visão que ele teve do nosso Senhor Jesus Cristo. E ali há a conversão daquele homem, porque o próprio Cristo brada e pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Afinal de contas, por que tanto ódio no seu coração? Afinal de contas, por que tanta violência? Por que tu me persegues? E aquele homem se rende ao chão. Aquela fera indomável se lança ao chão. Aquele homem que outrora era o mais ferrenho perseguidor da igreja, tornou-se agora um homem salvo por ter um encontro real e transformador com a pessoa de Jesus. Esse é o milagre da salvação. Esse é o milagre da vida eterna. Esse é o milagre que acontece a todos que se convertem à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante porque quando você procura achar um relato, você procura achar algum dito do apóstolo Paulo sobre essa experiência tão maravilhosa, você não encontra. Mas aquele momento foi um momento marcante para a vida de Paulo. Certo comentarista diz as seguintes palavras: num instante, Paulo trocou a lei de Moisés pela fé em Cristo, o ódio aos não-judeus pelo amor à igreja, a terra de Israel pelo reino de Deus, a circuncisão e a antiga aliança pela cruz do Calvário. Ele nasceu de novo. Ele teve um encontro transformador para a salvação. Isso é o que acontece com aqueles que têm um encontro com Jesus. As suas vidas mudam. Porque arrependimento, salvação não é chorar, é mudar. E não mudar pela sua própria força, mas mudar pela graça de Deus. Esse Deus que vem ao nosso encontro, esse Deus que decide nos salvar por sua infinita misericórdia e graça. E nós passamos a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. Logo após a sua conversão, nós temos a visita de Ananias à casa de Judas, na rua chamada Direita. Ora pelo apóstolo Paulo, ele retoma a visão. E ali ele começa ainda nos seus primeiros momentos, a pregar o Evangelho, a falar do amor de Jesus. Ao que tudo indica é que entre Atos 9:20 e Atos 9:22 há uma lacuna de 3 anos e meio.
uma lacuna de 3 anos e meio, em que ele vai passar esse tempo na Arábia, conforme nós podemos constatar em Gálatas 1,17. Mas a pergunta é o que ele está fazendo nesse período de tempo na Arábia? E ele mesmo diz em Gálatas 1, 11 e 12 as seguintes palavras: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele dado foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Paulo ele recebeu a iluminação do Espírito. Ele começou a ler novamente o Antigo Testamento. Ele encontrou Jesus nas páginas do Antigo Testamento. Então ele começa a pregar a palavra de Deus. Ele começa logo de cara a pregar a palavra de Deus, a ensinar a palavra de Deus, a proclamar a palavra de Deus. Porque não tem como uma pessoa que teve um encontro com Jesus ficar quieta, ficar calada. Não tem como. Você quer sair, ainda no seu pouco conhecimento e entendimento acerca do Evangelho, você quer sair anunciando Jesus. E Paulo faz isso. Depois que ele volta da Arábia, ele começa a pregar em Damasco. De Damasco ele vai para Jerusalém. Ele não vai ser recebido de maneira muito aceitável pelos apóstolos, nem pela igreja, nem pela sociedade. Porque afinal de contas, como um homem que era perseguidor da igreja, como um homem que outrora matava, prendia, fazia tantas atrocidades, agora dizer que crê em Jesus e crê em Jesus para a salvação e diz que ele é o Filho de Deus, era algo incongruente. As pessoas não conseguiam entender isso. Então Deus pede para Saulo, pede para Paulo: olha, vai para casa, volta para sua terra, não é o tempo ainda de você ser levantado. E ele vai ficar 10 anos no anonimato. Ele vai ir para Tarso, ele vai voltar para casa. E é somente lá em Atos capítulo 13, por meio do convite de Barnabé, que ele vai iniciar oficialmente o seu ministério. Não temos certeza se ele tenha feito missões na Síria ou na Cilícia. Alguns acreditam que sim, conforme Atos 15, 40 e 41. Mas a verdade é que quando ele dá início ao seu ministério em Antioquia da Síria, e a partir de Antioquia da Síria, as regiões da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor, esse homem não para mais. O evangelho é anunciado por ele. Na sua primeira viagem missionária, 4 cidades foram atingidas: Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Na segunda viagem missionária, 5 cidades foram atingidas: Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Na sua terceira viagem missionária, 9 cidades foram atingidas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Esse homem está pregando o evangelho, esse homem está fazendo a diferença. A pergunta que eu te faço: quanto tempo passou de Atos 13 a Atos 20? Que é esse período de tempo das suas principais viagens missionárias. Esse homem que havia ficado 14 anos no anonimato, e agora quem é esse homem quando começa a pregar o evangelho? Ele é uma dinamite. Ele não começa, ele explode. Porque, pasmem vocês, em apenas 6 anos, ele alcançou praticamente a Europa inteira para Jesus. E é nesse momento aqui, aos seus 20, 21 anos de convertido, nos seus quase 60 anos de idade, em que ele para em 3 meses, na cidade de Corinto, pronto quase a ir a Jerusalém, levar as ofertas, os crentes da Macedônia e Acaia, aos pobres da Judéia. Ele para e escreve a sua maior e mais importante carta, a carta aos Romanos. E não pense vocês que ele escreve isso para massagear o seu ego. Não pense que ele escreve essa carta para ser elogiado. Não! Ele escreve essa carta, conteúdo riquíssimo para a história da igreja. Resultado depois de muitas pregações, de muitas prisões, de muitos açoites, de muitas calúnias.
Mas agora esse homem é um homem diferenciado, esse é um homem cheio do Espírito Santo de Deus, esse é um homem calejado, esse é um homem maduro, pronto a ganhar o mundo para Cristo. Isso é o que acontece àqueles que tiveram encontro real e transformador com a pessoa de Jesus Cristo. A vida deles são transformadas, o viver deles são transformados, nada se compara à vida daqueles que tiveram encontro real e transformador com Jesus. Bendito é o nome do Senhor. É esse personagem, esse homem da história, que nós temos inclusive no Brasil um estado inteiro chamado por seu nome, Estado de São Paulo. Que nós podemos dizer que Deus ainda converte, Deus ainda salva, Deus ainda muda história, Deus ainda escreve novos capítulos da nossa vida. Se Ele fez com Paulo, se Ele fez com esse homem que era um homem terrível, Ele pode fazer comigo, Ele pode fazer com você, Ele pode fazer com seus filhos, Ele pode fazer com seus parentes, com seus vizinhos, para a glória do nosso Deus. Que Deus abençoe vocês, que tenham uma ótima noite e que vocês possam ansiar por isso, pela conversão, pela mudança de vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus.